Oi, boa tarde. Hoje a gente vai estar aprendendo a negativa do verbo to be no presente. A gente viu na nossa aula anterior que o verbo to be significa ser e estar, e aí no presente a gente vai ter o am, o is e o are. Vimos que a gente tem ali o I am, he, she, it, is, you, we, they, aí a gente vai utilizar o are. Quando você quer negar e nessa sua frase tem o verbo to be, o que eu sempre indico o aluno a fazer? É escrever ali a afirmação. Então, eu vou escrever aqui a primeira afirmação. Eu sou estudante. Eu sou estudante, vai ficar I am a student. I am a student. Agora, vamos supor que você queira negar, né? Vamos supor que você queira falar eu não sou estudante. Então, primeiro você vai ter criado ali a afirmação. Depois de você criar a afirmação, você vai encontrar o verbo to be da frase. E aí, depois que você encontrar o verbo to be da frase, você vai colocar o not. Por que a gente tem que fazer isso? Porque no português a gente fala eu não sou. Então, no português primeiro vem o not e depois a gente coloca ali, né, o verbo to be. Já no inglês não. Primeiro vem o verbo to be e depois vem o not. Então, de primeira, eu sempre indico meus alunos a trabalharem com essa forma de escrever a afirmação, encontra o verbo to be da afirmação, bota o not. No começo, leva ali um tempinho, mas depois você vai fazer isso de uma forma bem rápida e bem natural. E também quando você pegar o jeito ali de negar com o verbo to be, você nem vai precisar fazer isso. Você já vai falar direto. Essa estrutura aqui, ela é importante só para você conseguir entender como a gente utiliza ali o verbo to be. Outro exemplo que a gente tem aqui, eu estou em Dubai, que no caso é uma afirmação. Então, eu vou escrever I am in Dubai. Se você quiser negar essa frase e falar eu não estou em Dubai, basta você fazer a mesma coisa. Encontra o verbo to be da frase, aqui nesse caso é o am, e aí você vai colocar o not depois desse am. I am not in Dubai. Outro exemplo aqui embaixo, agora com she. Ela é programadora. Então vai ficar she is a programmer. Programmer em português significa programadora. Agora vamos supor que a gente queira falar ela não é programadora. Então aqui o que a gente vai fazer? A gente vai encontrar o verbo to be da frase, que vai ser esse is, e aí sim a gente vai colocar o not depois dele. Posso falar she not is? Não pode. No português a gente fala assim, já no inglês a gente não pode falar assim. Então a gente tem que se atentar a isso. Por isso que eu sempre gosto de criar a afirmação, depois da afirmação, jogo o not depois do verbo to be. Outro exemplo aqui, ela está no escritório. She is in the office. Se eu quiser negar, o que eu vou fazer? Encontro o verbo to be da frase que é o is e boto o not aqui. Dessa forma fica she is not in the office. Outro exemplo aqui com o i, né, utilizando o are, só pra gente fechar. Nós somos Fluminense. Fluminense, meu time de futebol. Então, eu vou colocar we are Fluminense. We are Fluminense. E aí, se eu quiser negar, né, provavelmente você é paulista, então provavelmente o seu time de futebol não seja o Fluminense. Então, se você quisesse negar essa frase, você falaria como we are not Fluminense. Então, você escreveria a afirmação, encontraria o verbo to be da frase, que é esse are, e aí sim você jogaria o not depois dele. Outro exemplo. Nós estamos rápidos hoje. Então, seria we are fast today. Se você quiser falar, nós não estamos rápidos hoje, você vai encontrar o verbo to be da afirmação, que é esse are aqui. Depois que você encontra, você joga o not depois dele. We are not fast today. Então, a negação com o verbo to be, ela vai funcionar assim. Escreve a afirmação,
mas como você quer negar, você coloca o not ali depois do verbo to be. E aí, quando a gente também está falando da negativa, tem algumas formas de você negar. Então, a primeira forma é essa que a gente viu aqui, né? Sem aquela vírgula em cima. E a segunda forma é quando você vai utilizar aquela contração que a gente viu na nossa primeira aula, mais o not. Então, por exemplo, I'm not Adriele. You're not Wesley. He is not my teacher. She is not in the office. It's not my cell phone. We're not at home. You're not in Dubai. They're not my friends. Então, você vai utilizar aquela contração que você aprendeu e você vai colocar o not. Preciso colocar o verbo to be? I'm, am, not? Não precisa, porque esse am aqui, ele já está inserido aqui nesse I'm que você está falando. Então, essa é a segunda forma de você estar negando ali no inglês, que é essa forma contraída. E a outra forma que a gente vai ter é utilizando o is mais o not, ou então o are mais o not contraído, que vai ser o famoso isn't, e aqui o famoso aren't. O único que não vai ter vai ser o am mais o not, ok? Então, o am mais o not realmente não tem como você contrair ali em inglês. Agora, o is e o are mais o not tem como. Então, por exemplo, você não é. Aí eu quero falar contraído. Eu posso falar you aren't. Ele não é. He isn't. Ela não é. She isn't. Ele ou ela para coisa não é. It isn't. Nós não somos. We aren't. Vocês não são. You aren't. Eles não são. Elas não são. Ou então não estão. They aren't. Então você pode negar não contraindo nada, sem essa vírgulazinha. Você pode negar fazendo a contração da nossa primeira aula de verbo to be, e você também pode negar utilizando o aren't. Então, por exemplo, essa frase aqui. Nós não somos cariocas. Nós não somos cariocas. Essa frase aqui tem 3 formas de você escrever em inglês. Então, a primeira é você não contraindo nada. We are not cariocas. Tranquilo. A segunda forma é você utilizando essa contração aqui. Então, vai ficar we're not cariocas. E a terceira forma é você utilizando o aren't. Então, vai ficar we aren't cariocas. Aí muitos alunos perguntam se tem alguma diferença, esse are not, we're not, ou então aren't, e não tem a mínima diferença no inglês. Todos ali vão ter o mesmo significado. E quando você for ver um podcast, assistir alguma coisa em inglês, conversar com um nativo, provavelmente ele vai estar utilizando essas 3 formas. Por isso que nas nossas aulas de conversação é importante você utilizar essas 3 formas para conseguir já ir se acostumando. E aqui a gente também tem uns erros que é bem comum os alunos cometerem quando está utilizando o verbo to be na negativa. O primeiro erro é esse daqui. They not my friends. Qual é o erro? O erro é que a gente não tem o verbo to be. Cadê o verbo to be? Se a gente cria esse tipo de frase, né, constrói esse tipo de frase no inglês, a tradução vai ser eles, não meus amigos. Não faz sentido isso em português e também não faz sentido no inglês. O que faz sentido é o quê? Eles não são meus amigos. Então, esse são é o verbo to be. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que colocar o verbo to be aqui. They are not my friends. Isso também vai servir para o she e para todos os sujeitos. Então, se eu falar she not my teacher, não faz sentido. Você tem que falar she is not my teacher. Então, você tem que colocar esse verbo to be na frase, porque a negação pede ali o verbo to be. Outro erro que a gente comete, que é o que eu mencionei lá em cima, é esse daqui. No português a gente fala, ela não é minha mãe. Aí a gente acha que está correto, mas no inglês a gente não pode fazer isso. No inglês a gente vai falar,
ela é não minha mãe. Então, esse verbo to be aqui, is, ele sempre vai vir antes do not. Então, o correto seria she is not my mom. E outra coisa aqui também que a gente tem é esse. Not is beautiful. Não é bonito. Isso daqui também não faz sentido, porque o not, ele tá vindo antes do is. Então, a gente pode pensar ali numa afirmação. Se fosse afirmação, né, é bonito. Aí seria o quê? It is beautiful. It is beautiful. Se eu quiser falar não é bonito, encontro o verbo to be, depois do verbo to be eu jogo not. E aí ficaria it is not beautiful. Aí também já faz sentido em inglês. Então a gente tem que prestar atenção nesses erros, que é um pouco comum ali a gente cometer quando a gente está conversando em inglês utilizando esse verbo to be.